O circo. Existe um mundo de pessoas extraordinárias que muitas vezes ficou oculto. Muitos desses artistas incríveis enfrentaram adversidades, foram incompreendidos ou até mesmo banidos dos palcos. Estas são 29 imagens que exploram histórias raras da história do circo. Número 29. John Jennings, o Sansão moderno. John Jennings ganhou o apelido de Sansão moderno por demonstrar uma força física impressionante em suas apresentações no circo. Nascido em 1890, Jennings ficou famoso por realizar feitos que deixavam o público boquiaberto em todos os Estados Unidos. Ele conseguia entortar barras de aço, levantar pesos enormes e até puxar veículos apenas com o uso de correntes. Inspirado na figura bíblica de Sansão, John percorreu feiras e circos, impressionando multidões. Seus atos incríveis eram o ponto alto de muitas apresentações, consolidando seu nome como uma lenda do mundo circense. Número 28. A dupla do contraste, o gordo e o magro. O que acontece quando duas pessoas com características físicas totalmente opostas se unem no palco? No início do século XX, o número do homem gordo e do homem magro virou sensação nos circos. Um deles era extremamente obeso, enquanto o outro era incrivelmente magro. As apresentações cômicas da dupla, que incluíam lutas de boxe hilárias, faziam o público cair na risada. Mas o sucesso deles não se resumia à aparência contrastante. O que realmente conquistava a plateia era o timing perfeito, o humor inteligente e a química inegável entre os dois. Era uma mistura única de comédia e contraste físico, provando que os opostos se atraem e encantam. Número 27. Edward Murdoch, o homem com duas faces. Já imaginou ouvir sussurros quando não há ninguém por perto? A história de Edward Murdoch é uma das mais sinistras e enigmáticas do universo circense. Ele nasceu com uma condição rara chamada gêmeo parasita, o que resultou em um segundo rosto, subdesenvolvido, na parte de trás de sua cabeça. Esse rosto não falava nem comia, mas dizia-se que murmurava coisas perturbadoras para Edward. Ele se tornou uma atração famosa em shows de horrores, atraindo multidões fascinadas por sua condição incomum. A lenda em torno dele só cresceu com o tempo, tornando sua presença uma das mais assombrosas da história do circo. Número 26. Cucu, a menina pássaro. Se você tivesse entrado em uma tenda de circo no início dos anos 1900, poderia ter se deparado com Cucu, a garota pássaro. Nascida em 1880, na Geórgia, ela tinha uma condição rara chamada síndrome de Seckel, também conhecida como nanismo com traços aviários. Seus traços incluíam uma cabeça pequena, nariz curvado como um bico e queixo retraído. Mas Cucu não deixou sua aparência definir sua trajetória. Ela adotou a imagem de pássaro como arte, usando uma fantasia com penas e cocar colorido. Seus movimentos imitavam o bater de asas e ela dançava com graça e leveza, encantando a plateia. Ela transformou sua diferença em uma expressão artística deslumbrante. Em vez de ser motivo de piedade, Cucu assumiu o centro do palco e deixou o público hipnotizado. Número 25. Johnny Eck, o homem sem corpo. Durante a década de 1930, o nome de Johnny Eck se tornou sinônimo de espanto e admiração nos espetáculos de circo. Conhecido como o homem sem corpo, Johnny nasceu com uma condição médica chamada agenesia sacral, que impediu o desenvolvimento de suas pernas. Apesar da ausência da parte inferior do corpo, sua força de vontade era completa e imensa. Johnny não apenas se locomovia com agilidade sobre as mãos, como também realizava feitos acrobáticos incríveis. O público o assistia a escalar estruturas, equilibrar-se com precisão e até jogar basquete. Sim, ele driblava e arremessava usando apenas as mãos, para o delírio da plateia. Mas Johnny era muito mais do que um artista de circo com habilidades físicas surpreendentes. Ele também se destacava nas artes visuais. Era pintor, escultor e uma alma criativa que expressava sua visão de mundo de diversas maneiras. Seu talento, no entanto, não ficou restrito aos palcos do circo. Johnny ficou eternizado no cinema ao participar do clássico filme Freaks, lançado em 1932, no qual sua presença e carisma marcaram profundamente os espectadores. Johnny Eck foi a prova viva de que os limites do corpo não definem o valor de um indivíduo. Com resiliência, coragem e um espírito artístico vibrante, ele deixou sua marca como um dos artistas mais notáveis da história dos espetáculos de variedades. Seu legado inspira até hoje. Número 24.
Ella Harper, a garota camelo. Você já imaginou viver com uma condição física tão dolorosa que andar de pé se torna insuportável? Essa foi a realidade enfrentada por Ella Harper, uma jovem nascida em 1873, que viveu com uma rara condição médica chamada genu recurvatum, que fazia com que seus joelhos se curvassem para trás de forma acentuada. Essa anomalia causava dores terríveis sempre que ela tentava se locomover na posição ereta. Por isso, desde cedo, ela passou a andar utilizando as mãos e os pés, como fazem os animais quadrúpedes. Essa forma de movimentação lhe conferiu o apelido de a Garota Camelo, e foi com esse nome artístico que ela ganhou os palcos do circo em 1885, tornando-se rapidamente uma atração de grande sucesso. Mas ela era muito mais do que uma curiosidade para ser observada. Ela era uma mulher que enfrentou, com coragem e dignidade, o preconceito e o julgamento da sociedade. Ao se apresentar publicamente, encontrou uma forma de transformar sua condição dolorosa em sustento, e mais do que isso, em empoderamento. Sua jornada nos mostra que ser diferente não precisa ser motivo de vergonha ou limitação. Ella Harper usou sua singularidade como uma força, enfrentando os olhares cruéis e provando dia após dia que coragem é caminhar, mesmo quando se é forçado a andar de quatro. Número 23. George e Willie Muse, os embaixadores marcianos. Os irmãos George e Willie Muse nasceram na Virgínia no fim do século XIX e viveram uma trajetória marcada por contrastes brutais, da privação de liberdade ao estrelato no picadeiro. Enquanto George era negro, seu irmão Willie possuía albinismo, uma característica genética rara que fazia sua pele, olhos e cabelo serem extremamente claros. Por volta de 1899, os dois foram sequestrados e forçados a integrar o circuito dos shows de aberrações. Sob os nomes artísticos de Eshko e Echo, passaram a ser promovidos como os Embaixadores de Marte, uma invenção sensacionalista criada pelos promotores de circo para atrair multidões fascinadas por figuras extraterrestres. Embora tenham alcançado fama, os irmãos viveram anos de exploração e sofrimento. A mãe deles, no entanto, não descansou. Movida por amor e uma força inabalável, lutou judicialmente até conseguir o resgate dos filhos após anos de cativeiro. A história de George e Willie Muse é um espelho de uma época cruel, em que pessoas negras e com diferenças físicas eram exploradas sem pudor. Mas é também um testemunho do poder do amor materno e da luta por justiça. Mesmo entre grades douradas, a liberdade continuava sendo um direito, e eles, com a ajuda da mãe, finalmente a reconquistaram. Número 22. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick nasceu em Leicester, na Inglaterra, em 1862, e sua história comove até os dias de hoje. Conhecido mundialmente como o Homem-Elefante, Joseph viveu com deformidades físicas severas, resultado de doenças raras como a neurofibromatose tipo 1 e a síndrome de Proteus. Desde muito jovem, Joseph enfrentou o preconceito e o desprezo das pessoas ao seu redor. Sua aparência era vista como monstruosa, e ele foi rejeitado até mesmo por familiares. Encontrou nos espetáculos de horrores um meio de sobrevivência, sendo exibido como uma aberração. Mas Joseph era muito mais do que sua condição. Ele era sensível, culto e gentil. Apesar de ser tratado como um objeto de curiosidade, ansiava por dignidade e respeito. Construiu amizades verdadeiras, especialmente com médicos que o acolheram no Hospital de Londres, onde passou seus últimos anos. Sua história tocou o mundo, e sua vida inspirou o filme The Elephant Man, lançado em 1980. A obra destacou sua força interior e sua busca por humanidade em um mundo que muitas vezes só via monstruosidade. Joseph Merrick é lembrado como um exemplo da luta por empatia e reconhecimento. Ele nos ensinou que o valor de uma pessoa não está na forma que ela apresenta ao mundo, mas na alma que carrega por dentro. Número 21. Pascual Piñón, o mexicano de duas cabeças. Pascual Piñón era um homem mexicano que ganhou notoriedade nos palcos de circo em 1917, sendo apresentado como o Homem com Duas Cabeças. De fato, ele nasceu com um grande tumor benigno na parte superior da cabeça, algo que muitos enxergariam como um fardo. Mas Pascual, ao invés de se esconder ou deixar que a condição o limitasse, tomou uma decisão ousada. Com a ajuda de um adereço de cera moldado em formato de rosto, transformou o tumor em parte de seu número circense.
Assim surgiu sua identidade artística. A segunda cabeça que hipnotizava o público. Essa invenção não era apenas truque de espetáculo. Era, na verdade, uma forma criativa e estratégica de transformar uma condição potencialmente estigmatizante em sustento e fama. Ele foi simultaneamente uma vítima da exploração e um agente de sua própria narrativa. Mesmo vivendo numa época de pouco respeito à diversidade corporal, Pascoal Pignon encontrou seu espaço no mundo do entretenimento. E com seu número, mostrou que é possível transformar dor em arte e diferença em conquista. Número 20. Sam, o Homem Elástico. Sam era um artista que levava a elasticidade humana a patamares jamais imaginados. Conhecido nos palcos como o maravilhoso Homem Elástico, ele era um contorcionista extraordinário, capaz de dobrar, torcer e moldar o corpo em formas que pareciam desafiar completamente a anatomia humana. Seus movimentos beiravam o impossível. Em uma de suas fotos mais emblemáticas, Sam aparece equilibrado sobre um vaso de flores, em uma pose que simplesmente não parecia plausível. As pessoas que o viam ao vivo ficavam em choque, mas também maravilhadas. O que muitos não sabiam é que por trás daquela elasticidade incomum existiam anos de treino árduo, disciplina rigorosa e um desejo inabalável de expandir os limites do corpo. Sam não era apenas um artista físico. Ele era um artista completo, que usava o corpo como instrumento para criar espetáculo, fascínio e beleza. Seus shows não eram apenas demonstrações de habilidade. Eram expressões de arte, perseverança e domínio sobre si mesmo. Sam nos deixou a lição de que o corpo humano, com dedicação, pode fazer muito mais do que imaginamos. Ele continua sendo lembrado como um dos maiores contorcionistas da história do circo. Número 19. Pablo Noel, o domador destemido. Em 1962, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, Pablo Noel arriscou tudo ao colocar a cabeça dentro da boca de um tigre vivo. Seu número exigia coragem extrema, confiança no animal e precisão absoluta. O público prendia a respiração enquanto Pablo executava o ato com perfeição. Mas a verdade é que trabalhar com animais selvagens é sempre imprevisível. Por mais treinados que estejam, nunca são completamente controláveis. A bravura de Pablo era admirável, mas levanta uma questão importante. Vale a pena correr riscos tão altos por alguns minutos de espetáculo? Seu número era eletrizante, mas também um lembrete de que o perigo e o entretenimento às vezes caminham lado a lado. Número 18. Fannie Mills, a artista resiliente. Fannie Mills nasceu em Ohio em 1860, com a doença de Milroy, que fazia suas pernas e pés incharem de maneira extrema. A maior parte de seu peso corporal ficava concentrado na parte inferior do corpo, dificultando tarefas simples do dia a dia. Aos 15 anos, entrou para o circo e logo passou a ser admirada por sua força de vontade e coragem. Enfrentava dificuldades físicas que para muitos seriam intransponíveis, mas seguia em frente com firmeza. Fannie também encontrou felicidade fora dos palcos. Casou-se com William Brown, irmão de sua enfermeira, e se aposentou em 1892, indo viver em uma fazenda com a família. Sua história é um exemplo comovente de perseverança e de como o amor pode trazer plenitude longe dos holofotes. Número 17. Frank Saluto, o showman com coração. Frank Saluto não era apenas mais um palhaço de circo. Ele era um verdadeiro showman com carisma e charme de sobra. Conhecido como o Anão de Rosto Branco, Frank encantava plateias com seu humor rápido e números cativantes no circo Ringling Brothers. Frequentemente se apresentava com um coelho vivo, fazendo esquetes que divertiam e encantavam o público. Ele também era mestre em imitações, incluindo a de Charlie Chaplin, e jogava beisebol no time Ringling Giants, formado por anões que divulgavam o circo. Frank era mais do que comediante. Ele tocava corações com sua simpatia, deixando uma impressão duradoura em todos que o assistiam. Número 16. Ann Jones, a Mulher Barbada. Ann Jones, nascida em 1865, ganhou notoriedade por uma característica única, uma barba espessa que cobria seu rosto. Conhecida como a Mulher Barbada, Anne conquistou o público não apenas por sua aparência incomum, mas por sua postura confiante e elegante. Em uma época em que a sociedade tratava as diferenças com crueldade, Anne enfrentava tudo com dignidade. Ela viajava o mundo com o circo, encantando plateias com seu carisma e presença marcante, desafiando os padrões de beleza impostos às mulheres. Seu sucesso não veio só da barba.
Foi sua autoconfiança inabalável que a transformou em uma estrela adorada. Se estivesse viva hoje, talvez sua vida fosse diferente, mas certamente sua ousadia continuaria a inspirar. Número 15. Ediana Pence, a acrobata audaciosa. Já viu alguém se balançar no ar sustentada apenas pelos dentes? Essa era a especialidade da incrível Ediana Pence Chinery. Em 1916, Ediana ficou famosa por sua performance aérea de tirar o fôlego. Suspensa apenas pela mandíbula, ela demonstrava força, controle e coragem inigualáveis. Cada apresentação exigia preparo físico e mental, além de muita confiança. O público sempre saía impressionado. Seu número era mais que um espetáculo, era uma prova viva de até onde a dedicação pode levar o corpo humano. Ediana mostrou que com treino, disciplina e espírito destemido é possível fazer o impossível. Agora é hora do tópico 12. Essas duas imagens são modelos de um museu russo que homenageia membros lendários do circo. Ambos os modelos representam pessoas que supostamente existiram. Artistas com características corporais extremamente incomuns que encontraram no circo um meio de viver. Se forem reais, seus corpos extremamente distintos talvez expliquem por que escolheram a vida nos palcos. Como sempre, queremos saber sua opinião nos comentários, usando a hashtag #topoicodoce. Número 14. Alice Elizabeth Doherty, a garota lobisomem. Conheça Alice Elizabeth Doherty, mais conhecida como a garota lobisomem. Alice nasceu com uma condição raríssima chamada hipertricose lanuginosa, que fazia crescer pelos finos e densos por todo o corpo. Desde pequena, seu visual chamava a atenção e encantava o público. Vendo isso, seus pais passaram a exibi-la em shows de aberrações. Logo, ela se tornou uma estrela, não só por sua aparência, mas por sua gentileza e carisma. Alice era muito mais do que uma curiosidade. Sua doçura cativava o público e criava conexão. Sua história é sobre aceitação e sobre transformar algo visto como um fardo em uma ponte de empatia. Número 13. Suzy, a mulher com pele de elefante. A história de Suzy é um retrato de superação física e emocional. Nascida com ictiose, uma doença que resseca e racha a pele de forma severa, ela foi apelidada de pele de elefante, por conta da aparência marcante. No circo, Suzy despertava a curiosidade do público, mas nos bastidores, sua realidade era de dor constante e cuidados rigorosos. Mesmo assim, ela se tornou uma estrela. Sua jornada é um lembrete poderoso de que a força interior pode brilhar mesmo nas condições mais desafiadoras. Suzy transformou o sofrimento em admiração e provou que a beleza está além da pele. Número 12. Lala Lee, a encantadora destemida. Lala Lee não era uma trapezista comum. Nascida em 1875, ela desafiava a gravidade com movimentos aéreos arriscados, deixando a plateia em êxtase. Mas o que realmente a diferenciava era a ousadia. Durante os voos, Lala retirava partes do figurino no ar, algo escandaloso para a época. Enquanto a sociedade esperava recato das mulheres, Lala voava alto, quebrando padrões. Com força física, magnetismo e ousadia, ela se tornou um dos nomes mais comentados do circo. Lala foi símbolo de empoderamento feminino, provando que as mulheres podiam brilhar, e muito, no picadeiro. Número 11. Adair Bowe, o gigante lutador. Adair Bowe, nascido Joseph-Édouard Beaupré em 9 de janeiro de 1881, no Canadá, foi um lutador que impressionava pelo tamanho. Sua altura descomunal fazia dele uma atração natural em circos e feiras. Ele se destacou no Ringling Brothers e Barnum e Bailey, mas viver em um corpo tão grande trazia muitos desafios. As dificuldades físicas e sociais eram constantes. Ainda assim, Adair usou sua estatura como vantagem. Dentro do ringue, ele demonstrava não apenas força, mas também presença cênica. Sua trajetória mostra que, mesmo com limitações, é possível transformar o que te diferencia em uma estrela. Número 10. Millie e Christine McCoy, as gêmeas da Carolina. Millie e Christine McCoy nasceram em 1851, unidas pela coluna. Sua infância foi marcada pelo horror da escravidão nos Estados Unidos. Mesmo assim, elas não se deixaram abater. Com vozes encantadoras e talento para o palco, conquistaram plateias pelo mundo. Eram cantoras, dançarinas e, acima de tudo, inspiração. As irmãs não eram apenas uma atração exótica. Elas simbolizavam força, superação e o poder do espírito humano. Sua história ainda inspira gerações. Número 9. Teófilo Valenzuela, o homem mais pesado do mundo.
Em 1922, Teófilo Valenzuela ficou famoso como o homem mais pesado do mundo, pesando cerca de 293 quilos. Essa condição fez dele uma das principais atrações de feiras e circos. Por trás da fama, no entanto, havia lutas diárias com a saúde e limitações físicas. Mas Teófilo transformou sua realidade em profissão, alcançando reconhecimento e independência financeira. Sua história é um exemplo de como enfrentar dificuldades extremas com resiliência. Ele soube usar o que tinha a seu favor, com coragem e dignidade. Número 8. Fedor Jeptichel, o menino cão. No final dos anos 1800, quem entrava em uma tenda de circo podia se deparar com Fedor Jeptichel, ou Jojo, o menino cão. Russo, Fedor nasceu com hipertricose, o que o deixava completamente coberto de pelos. Sua aparência chamou a atenção de P.T. Barnum, que o tornou uma sensação nos Estados Unidos. Mas Fedor não conquistava só pelo visual. Seu carisma era arrebatador. Curiosamente, sua imagem inspirou a criação do personagem Chewbacca, da franquia Star Wars. De atração de circo a ícone da cultura pop, o legado de Jojo é duradouro. Número 7. Pauline Musters, a mulher mais baixa da história. Imagine ter apenas 30 centímetros de altura. Essa era a realidade de Pauline Musters, nascida em 26 de fevereiro de 1876, na Holanda. Reconhecida pelo Guinness World Records, foi a mulher mais baixa já registrada. Mas seu tamanho não impediu seu brilho. Ela era ágil, carismática e encantava com acrobacias e dança. Morreu jovem, aos 19 anos, em Nova York, vítima de pneumonia e meningite. Pauline é lembrada como símbolo de superação, provando que não é a estatura, mas o espírito que define a grandeza. Número 6. Grace McDaniels, a mulher com rosto de mula. Grace McDaniels nasceu em 1888, com a síndrome de Sturge-Weber, que provocava malformações vasculares e uma marca de nascença em seu rosto. No circo, ficou conhecida como a mulher com o rosto de mula. Apesar do apelido cruel, Grace conquistava o público com sua força e dignidade. Ingressou no circo de Harry Lewon nos anos 1930 e construiu uma vida estável, viajando com o filho Elmer. Sua história prova que o que realmente importa é como tocamos a vida das pessoas, com amor, autenticidade e presença. Número 5. Frances O'Connor, a artista dos pés. Já viu alguém cortar bife, escrever cartas ou atirar com uma arma usando apenas os pés? Frances O'Connor, nascida sem braços, fazia tudo isso com habilidade impressionante. Aos 15 anos, entrou para o circo Ringling Brothers, onde se apresentava com a ajuda da mãe, que também era sua empresária. Frances não buscava chocar, queria inspirar. Com precisão e leveza, realizava tarefas comuns de maneira extraordinária, encantando plateias. Frances mostrou que talento não está nos membros, mas na mente e no coração. Número 4. Mary Ann Bevan, a mulher mais feia do mundo. A vida de Mary Ann Bevan mudou drasticamente após desenvolver acromegalia, que provoca crescimento anormal dos ossos e tecidos. Antes, era enfermeira e casada. Mas após a morte do marido, precisou sustentar os filhos sozinha. Com coragem, entrou para os shows de aberrações, recebendo o título humilhante de Mulher Mais Feia do Mundo. Por trás do rótulo, havia uma mãe dedicada, que suportava o julgamento público pelo bem da família. A história de Mary Ann é de sacrifício, força e do amor de mãe em sua forma mais pura. Número 3. Eli Bowen, o homem de braços fortes. Eli Bowen nasceu em 1844 com focomelia que impediu o desenvolvimento das pernas. Mas seus braços se tornaram sua força. Realizava acrobacias complexas com precisão impressionante. Cada número era uma afirmação de que o impossível é só uma palavra. Sua história inspira até hoje. Eli mostrou que os limites físicos não precisam limitar nossos sonhos. Número 2. Prince Randian, o torso humano. Nascido na Guiana Britânica em 1871, Prince Randian veio ao mundo sem braços e pernas. Ainda assim, se tornou um artista notável. Escrevia, pintava e até acendia cigarros usando apenas a boca. Fez fama e também apareceu no clássico Freaks. Prince é lembrado como símbolo de engenhosidade e superação. Sua vida mostrou que a criatividade humana não tem limites. Número 1. Aloysia Wagner, a Vênus sem braços nem pernas. Aloysia Wagner, chamada artisticamente de Violeta, nasceu na Alemanha sem braços nem pernas.
Usando apenas a boca, realizava tarefas como pentear o cabelo e costurar. Ela encantava plateias com sua graça e independência. Era conhecida como a Bela Vênus sem membros. Suas apresentações não eram apenas sobre habilidades, eram uma lição de empoderamento. Aloísia nos mostrou que beleza, talento e força vêm de dentro. Sua história continua a emocionar e inspirar. Essas histórias nos lembram que, por trás de cada apresentação de circo, havia vidas reais, cheias de coragem, dor, talento e resistência. Cada uma dessas pessoas desafiou o que a sociedade dizia ser normal e transformou suas particularidades em arte, força e expressão. Em um mundo que tantas vezes tenta esconder ou excluir o que é diferente, essas figuras provaram que há beleza, valor e grandeza justamente na singularidade. Elas não foram apenas atrações de um espetáculo, foram e continuam sendo inspirações. Se essas histórias tocaram você, compartilhe com alguém que também valoriza a força humana em todas as suas formas. E lembre-se, ser diferente não é um erro, às vezes é o maior dos talentos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!